Olá, companheiros da Casa do Caminho. Estamos aqui mais uma vez para trazermos as nossas reflexões dessa semana, fazemos o nosso estudo e nós vamos começar, antes de nós lermos uma pequena mensagem e começarmos o estudo, nós vamos lembrar a todos, conforme a diretoria da Casa do Caminho nos pediu, sobre a festa de Natal, sobre a contribuição para a compra das cestas de Natal. Quem ainda não se informou, procure a Andréia, Disse, Marilena, Ana Paula e veja como pode participar dessa grande festa. Nós vamos ler uma pequena página do livro Palavras de Vida Eterna, a lição 124, Permaneçamos Fiéis. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Paulo, primeira carta aos Coríntios 4:2. Num aparelho, a segurança da produção exige que cada peça funcione no lugar próprio. Numa orquestra, para que a sinfonia alcance todo o vigor melódico, é forçoso se localize cada instrumento na função que lhe cabe. Na obra do Evangelho é imprescindível também que cada tarefeiro se compenetre das atribuições de que foi investido. Dirás que o Senhor liquidará todas as necessidades, que Ele não dorme sobre as promessas feitas, que a sua infinita bondade solucionará todos os problemas, que a nossa fé precisa sustentar-se incondicional, e estarás proclamando a verdade. Mas a verdade não endossa a preguiça ou a imprudência dos servos. O comandante de um grande navio pode ser um gênio da sabedoria e bondade, mas toda a direção se compromete de imediato se o mais obscuro cooperador da embarcação coloca uma bomba na casa de máquinas. Seja qual seja a nossa posição a serviço do Mestre, é imperioso refletir que, se esperamos por Ele, é natural que Ele igualmente espere por nós. Não obstante os erros que ainda nos assinalem o coração, sejamos sinceros em nós mesmos e estejamos decididos a cumprir o dever que esposamos diante da consciência. Desistamos de alegar tropeços e culpas, inibições e defeitos para a fuga das responsabilidades que nos competem. O próprio boi, mostrando os cascos empastados de lama, para servir no arado, junto ao homem, deve ser um animal fiel. Graças a Deus. Mestre amado, Jesus querido, Sol das nossas almas, Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, Dr. Herman, diretor espiritual da Casa do Caminho, demais diretores, amigos espirituais ligados à causa espírita e à Casa do Caminho. E acima de tudo, sempre em nome do Criador, Deus Pai. Nós lhe agradecemos pela oportunidade do trabalho e do estudo. E pedimos, sim, ser conosco nesse estudo que nós estamos realizando. E ser com cada família da Casa do Caminho. Adentra, Senhor, o lar de cada uma delas, levando a tua paz, o teu bom ânimo, o teu alento. E alimenta também, Senhor, abraça com teu calor a humanidade inteira que passa por esse momento tão difícil e tão doloroso. Nos fortalece a todos, Senhor. Graças a Deus. Nós estamos fazendo estudo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pseudônimo, Irmão X. Lembrando que Boa Nova quer dizer boa notícia. É um livro que traz a trajetória de Jesus, no seu trabalho junto aos apóstolos de edificação do reino de Deus no coração das criaturas. É um trabalho que marca o início de uma nova era, com a possibilidade do desenvolvimento das criaturas, dependendo, é claro, do esforço de cada um.
mas é um processo que implica evolução espiritual, secundado pelas conquistas do conhecimento. Então, Jesus anuncia o início da era que marcaria o período de efetiva melhoria espiritual da humanidade terrestre. E ele após... vamos começar então a leitura e vamos fazendo comentários, tá bem? Fidelidade a Deus, lição 6, livro Boa Nova. Depois das primeiras prédicas de Jesus, respeito aos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. Que? Pois a Boa Nova reclamaria tamanhos sacrifícios? Então, o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu uma noite, quando a turba os deixara a sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Então, Jesus já havia chamado, convocado os seus discípulos, já havia montado o seu colégio apostólico e já havia começado as primeiras pregações sobre o reino de Deus. E falava, aqui de acordo com esse primeiro parágrafo, sobre os trabalhos grandes que que estariam a cargo dos trabalhadores dele, dos discípulos, para edificação do reino de Deus. E os apóstolos, os seus discípulos, eles tiveram as suas dúvidas, as suas incompreensões. Então Jesus os reuniu para conversar. Interrogando-os vivamente, provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso pai conosco. Nós não podemos duvidar da fidelidade do pai. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e ele já nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Então Jesus traz para nós, ele levava para os de seus discípulos, e nós que estamos na doutrina espírita, estudantes da doutrina espírita, buscando seguir a doutrina espírita, estamos aprendendo, estamos debaixo dos ensinos de Jesus, porque a moral espírita é a moral cristã. E ali estamos recebendo, mais uma vez, os ensinos de Jesus. E aqui os ensinamentos, os questionamentos que Jesus vai colocar para os discípulos, nós vamos trazer para nós. Porque o estudo não é para eles já caminharam muito. O estudo é para nós. Então ele diz, Jesus nos faz refletir. Quando os discípulos perguntam para ele, mas essa instalação, essa edificação do reino de Deus, que é o trabalho do homem de bem, que a doutrina espírita nos fala, que Kardec nos traz, no coração das criaturas, vai demandar muito esforço, muito trabalho? Sim. E aí o que precisa nessa causa, nessa edificação desse reino nos nossos corações, que há de impulsionar e trazer esse progresso espiritual para nós, para aquele que está junto de nós e para o nosso planeta inteiro? Que aí esse é o propósito, esse é o planejamento divino para nós. Essa é a proposta da doutrina dos espíritos, com tudo que ela nos dá de recursos para nós lutarmos e nos desenvolvermos de acordo com a lei do progresso. Então Jesus coloca, que a primeira virtude necessária é a fidelidade a Deus. E ele diz, Deus sempre foi fiel para conosco. Quando a gente nem tinha uma noção de Deus, no mineral já haviam forças sendo desenvolvidas. No vegetal e no animal já há, Kardec diz que já há, lá no
No Livro dos Espíritos 590, Kardec diz que já há e os espíritos dizem, né? E Kardec também comenta que já há uma espécie de instinto mecânico no reino vegetal e no reino animal. Lapsos de rudimentos de inteligência, já há aquilo que o princípio inteligente necessita para se desenvolver. Falando dos reinos e falando dos mundos, os mundos que Deus disponibiliza para nós para que nós possamos caminhar. Então Deus é fiel a nós e sempre será. Perfectíveis, criados simples e ignorantes, todos recebendo os mesmos recursos, sendo desenvolvidos com o mesmo amor. O sol brilha para todas as criaturas. Os alimentos brotam do chão. A divisão, as outras questões têm outros pensamentos, outras reflexões. Mas Deus está presente em tudo, em todos, o tempo inteiro. E cuida de nós, porque nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal o tempo inteiro. Então Deus é fiel a nós. E Jesus pergunta: poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Tudo na vida tem seu preço, o preço que lhe corresponde. Se vacilares receosos ante as bênçãos de sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso, o avarento? Qual foi o preço que o mundo reclamou ao gozador, ao mentiroso? Então aqui Jesus chama a atenção para nós. É difícil nós lutarmos, nos estudarmos, vermos quais são as nossas imperfeições, termos tolerância para com as imperfeições do outro, nos colocarmos nas interações de maneira mais fraterna, calarmos a nossa tentativa de devolver alguma coisa que a gente escutou que não gostou. Será que o trabalho de uma vida cheia de vaidade, com mentiras, com avareza, com outras situações dolorosas que são os vícios, será que é melhor viver no vício ou melhor lutar pela virtude? Ou melhor buscar essa renovação com todas as nossas forças, de todo o nosso espírito? Jesus pergunta isso. Qual vai ser o menor preço a pagar? Qual vai nos trazer a maior felicidade? Permanecer nessa situação ou corrermos para vivermos de da maneira que o Cristo propõe para nós? A natureza não dá saltos. Nós vamos começar de forma bem pequenina. Por isso nós estamos na doutrina espírita, que nos dá a luz do conhecimento, fortalece a nossa fé, nos oferece o trabalho e uma infinidade de recursos para que brilhe a nossa luz. Pequenina ainda, mas que ela brilhe. Para que nós possamos, através do esforço, participando das tarefas, dos trabalhos, com a fidelidade à casa e à causa. Timidamente, Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excesso nos prazeres condenáveis. E aí ele vai citar o caso de um avarento, na revista Espírita, de 1858, também fala de um avarento que tinha a memória do frio, que é evocado na Sociedade Espírita de Paris. Pedro também vai contar um caso de um companheiro, de um conhecido seu que sucumbira por ambição. E quantos nós vamos conhecer no mundo, gente? Que sucumbiu por excesso de vaidade, que sucumbiu por excesso de ambição, se entregando a tudo que a matéria oferece. São tentações, mas Jesus nos alertou quanto a isso também. Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos aprendendo principalmente o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. A lei é de amor. O sacrifício que ela impõe é nós amarmos. É nós compreendermos e buscarmos a vida de progressos, que há de melhorar o nosso entorno, primeiro dentro de nós, segundo o nosso entorno e o nosso planeta inteiro. Então Jesus faz Jesus, depois de ouvi-los esses casos, ele falou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos gozos e às riquezas? O que não faz uma criatura, gente? Para trabalhar e para juntar, muitas vezes sacrifica a própria saúde. Muitas vezes sacrifica as possibilidades que teria de desenvolvimento espiritual em prol da matéria.
E Jesus disse: trabalhamos agora pela instituição divina do reino de Deus na terra. E Deus trabalha desde quando? Desde sempre, né? E aí, Tiago se dirige a Jesus: mestre, tem um amigo que nos ouviu a palavra e deseja ouvir-vos, mas asseverou que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, e acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. E aí, Jesus esclareceu assim: nem todos podem compreender a verdade de uma só vez, Tiago. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, ou seja, que doa, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção deve ser perseverante e sem tréguas. A doutrina espírita é um instrumento de educação das almas valiosíssimo, muito, muito maravilhoso e poderoso, pelo qual nós precisamos agradecer diariamente, que nós possamos aproveitar esse instrumento, porque nós já sabemos disso daqui, que nós não recebemos aquilo que nós queremos, que nós recebemos o que nós precisamos. E aí, como ter a paz diante de tudo que está acontecendo? Como construir a paz possível diante de tantos desencarnes, diante de tanta doença, desemprego, dificuldades, insegurança, medo? Como superar, de alguma forma, tudo isso para termos o equilíbrio necessário, para nos dirigirmos pela nossa linha de progresso proposta por todos esses espíritos e Deus e Jesus e todos os amigos espirituais que estão junto de nós? Como? Buscando seguir, buscando nos trabalhar, porque nós já não temos essa ilusão de que vai chegar para nós recompensa, como às vezes uma mãe faz com o filho: faz o teu dever de casa que eu te dou um brinquedo, fica quietinho que eu te faço isso ou aquilo. A gente está numa época de mais desenvolver a maturidade espiritual. Então aqui Jesus alerta, conta, e nós já sabemos disso porque estamos debaixo da doutrina espírita. Será trazido a cada um o necessário para o seu avanço espiritual. Confiemos em Deus. Exercitemos nesse momento, aprendamos tudo que nós possamos nesse momento dificílimo que estamos passando. São oportunidades de progresso, com a dor. Haverá muitos aprendizados em nome de Deus e de Jesus, e que nós possamos aprender muito. E aí, eles perguntam: mas mestre, não seria melhor fugirmos do mundo e vivermos numa contemplação do reino? E Jesus perguntou: o que diríamos de um filho que conservasse perpétuo repouso, quando o pai trabalha incessantemente pela grande família? E aí nós pensamos, né? Ficar só na reflexão, ficar só pensando, só meditando, só olhando, não tem como. Nós somos co-criadores, está lá no Livro dos Espíritos. Façamos a parte que nos cabe na obra da criação internamente primeiro. E depois, com todos aqueles que estão na nossa jornada juntos de nós. Estudemos a nós mesmos. Estudemos tudo aquilo que Jesus nos trouxe, todo o Evangelho, que é o roteiro de luz. Nós temos, e é o que nós precisamos. Olhemos a nós mesmos, busquemos fazer exercícios de posturas novas a cada instante, começando pelo bom pensamento de bom ânimo, de fé em Deus, de que tudo está certo. E continuando, em verdade, esclareceu Jesus, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores, né? Mas ele diz lá que, ele fala que for absurdo viver ao mesmo tempo os prazeres condenáveis e as virtudes do céu. Haveremos de servir a Deus, servindo a sua obra nesse mundo. Gente, a obra de Deus é a nossa evolução. É a evolução da criação. É a aprendizagem do amor.
O filho de coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe os tormentos com heroísmo espiritual. Por amor do reino, que traz no coração, plantará uma flor, onde haja um espinho, abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água, gente, uma gota d'água, onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Que lindo isso, gente. Não se pode servir a Deus e a mamon. Alimentemos o espírito imortal. Alimentemos o corpo também. Cuidemos do corpo, que é o nosso instrumento de progresso, mas cuidemos acima de tudo do nosso espírito. Cuidemos daquilo que seguirá conosco. Cuidemos dos laços, de nós mesmos, do nosso espírito imortal, do que aprendamos, do que possamos aprender, do que possamos sentir. Aprimoremos os nossos sentimentos, as nossas emoções. E aqui está bem claro, para que surja uma gota d'água. Jesus fala do pouco, o pouco, uma coisinha, uma boa ação por dia, um pensamento bom, uma escuta a quem está precisando, uma prece. Acima de todas as coisas, Jesus disse, é preciso ser fiel a Deus. Como? Cumprindo a lei. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ainda foi levantado por eles, mestre, e se eu estiver enfermo? E se eu não tiver condições de trabalhar? Eu sinto que eu não vou ter mais forças, eu não vou poder trabalhar como os outros. E Jesus disse, nos dias de calma, é fácil provar fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai, com as mais altas possibilidades de êxito no serviço, tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai. E aí Jesus disse assim, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve com a tua palavra e com os teus ouvidos. Se ficares mudo, toma assim mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasse privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, pode servir a Deus com a paciência e a coragem. Porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores, que nos levará a Deus. Todos podemos fazer alguma coisa. Podemos fazer por nós, podemos e devemos mudar a nós mesmos. Sempre para o alto, sempre para Deus, sempre para o melhor. Todos podemos construir e devemos, somos co-criadores. Deus e Jesus e o plano espiritual contam conosco, sim. O homem socorre a criatura. Deus conta com isso. Todos somos socorridos pelo próprio companheiro. É isso. E a gente lembra que os apóstolos, que todos eles foram fiéis. Jesus, quando aqui esteve, deu no seu nascimento o exemplo da simplicidade, da humildade, daquilo que é essencial e mais profundo. Viveu a curar e aliviando dores e pregando, não só com palavras bonitas, tocando a cada um e fazendo com que cada um, sim, buscasse esse reino de Deus, essa evolução moral, essa evolução espiritual. E os apóstolos, todos eles, trabalharam com afinco, com exceção apenas de João, se não me engano, tiveram desencarnes dolorosos, dando seu testemunho. Então, nessa lição de hoje, meus irmãos, nós vamos finalizar. Já passamos até da hora e pedimos desculpas. É uma lição de bom ânimo. Nós estamos iniciando o mês
do natalício, o mês do Natal de Jesus, que nós busquemos nesse momento, sim, de dor, buscar o alívio no Evangelho do Cristo. Que nós busquemos reatar laços perdidos, rever posturas, que nós busquemos Jesus, para que nós possamos encontrar as forças que precisamos para lutar, dentro e fora de nós. Porque é isso que Deus e Jesus e todos os amigos espirituais esperam de nós. Estejamos em paz. Não a paz do mundo, mas a paz do trabalho, a paz da busca incessante pelo melhor pensamento, de que tudo está certo, tudo está debaixo do comando divino. Todos estamos recebendo aquilo que precisamos, porque Deus é soberanamente justo e bom. Um abraço fraternal a todos. Um ótimo mês preparativo do nascimento de Jesus. Graças a Deus.